Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta oportunidade, eu quero que vocês saibam de minha alegria de, junto do diácono Douglas, estar aqui pela primeira vez junto de vocês e nesta ocasião para mais uma edição da EBOL, o que para mim se constitui de uma imensa alegria. A minha oração é para que Deus siga os abençoando e continue fazendo a igreja do Senhor aqui estabelecida avançar nesta cidade e nesta região. Eu quero honrar a Deus pela vida do líder desta igreja, pastor Cornélio Neto. A minha oração é para que Deus também siga o abençoando junto de sua família e continue confirmando o trabalho de suas mãos. Mesmo porque eu acredito que quando o pastor da igreja é abençoado, toda a igreja é abençoada. Então este é o desejo sincero do meu coração e a minha oração nesta oportunidade. Considerando o caráter do trabalho e pedindo ao Senhor uma direção a respeito do que compartilhar com os irmãos nesta noite tão especial de sábado, o Senhor tem me dado uma direção e eu quero, pelo menos aqui, tentar ser fiel àquilo que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta oportunidade. Para isto, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Quando você encontrar esta importante carta, localize aí, por favor, o seu capítulo de número 13. Capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Quando você encontrar este capítulo desta carta, identifique aí, por favor, o versículo de número 1. Pois nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no versículo de número 7. Os irmãos e as irmãs que encontraram Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, por favor se manifestem dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde ou em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência,
Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Esse é um texto conhecido. Eu diria que ele é um texto que, embora seja conhecido, ele é também um texto evitado, principalmente por conta de sua natureza exortativa e por se tratar de um texto que nos convoca a agirmos de forma que, em alguns casos, são indigestos. Mas é preciso que nós encaremos esse texto, pois se trata de algo que é parte daquilo que consiste a doutrina bíblica e cristã. E eu gostaria de começar dando uma justificativa aqui. Geralmente, quando eu tenho a oportunidade de expor a palavra de Deus, eu o faço lendo o texto e procurando explicar o texto. É o que eu sempre procuro fazer. Neste caso em especial, o meu propósito aqui nesta noite, neste horário desta escola, é trabalhar o tema princípio de autoridade a partir do que o apóstolo Paulo nos ensina. Portanto, nós não vamos nos deter necessariamente aos textos ou ao texto que nós lemos. Nós estamos tomando esse texto como base, pois o que está por detrás, ou seja, a natureza e o espírito do que Paulo está trabalhando aqui no capítulo 13 de Romanos, nada mais é do que aquilo que é chamado também de princípio de autoridade. Então nós lemos para tomarmos como base para a nossa reflexão nesta oportunidade. Mesmo assim, é preciso que nós, ainda que de forma rápida e ampla, lancemos um olhar não só para o capítulo 13, mas para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos como um todo. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem sido chamada por alguns estudiosos, e isso me traz admiração ainda maior por Paulo, de que eles afirmam que esta carta, ela é o resumo do que Paulo entendia sobre o Evangelho. Eu fico pensando, se Romanos é o resumo do que Paulo entendeu sobre o Evangelho, o que não seria a totalidade? Porque Romanos já é ampla, profunda e complexa. Imagine então, se isso aqui é só o resumo. Mas é assim que esta carta tem sido chamada. Uma outra informação importante a respeito desta carta é de que quando Paulo escreve esta carta, muito provavelmente ele estava na cidade de Corinto, por ocasião de sua terceira viagem missionária, indo a Jerusalém para levar os donativos que ele havia recebido das igrejas compostas por crentes gentílicos, isto é, não judeus. E havia em Paulo uma preocupação. Essa preocupação, ela é vista e notada em uma leitura atenta, principalmente quando Paulo, em um dado momento nesta carta, ele pede para que a igreja em Roma ore por ele, para que ele fosse bem recebido na cidade de Jerusalém, pois ele temia não ser bem recebido porque ele havia estado entre os gentios. É por isso que, em alguns momentos,
o apóstolo Paulo demonstra apreensão, preocupação nesta carta. Um outro detalhe importante a respeito desta carta é de que, embora esta carta ela possua um conteúdo doutrinário e teológico, todavia esta carta ela não tem um objetivo estritamente teológico. Pelo contrário, quando Paulo trabalha aspectos teológicos e doutrinários, Paulo está usando isso apenas como um meio para alcançar o seu objetivo. Qual é o objetivo de Paulo com esta carta? Primeiro, Paulo, ele quer justificar o fato de ele ainda não ter estado pessoalmente com esses irmãos. Por isso que algumas vezes você vê Paulo trabalhando esta questão, dizendo, eu desejei, mas não consegui, fui impedido. Então Paulo, ele usa esta carta para tentar se justificar. Paulo também escreve esta carta para preparar esses irmãos para quando ele ali chegasse. Ele, por exemplo, fala, quando eu chegar aí, eu vou lhes confirmar. Essa expressão confirmar é literalmente dar o selo apostólico. Haja vista que esta igreja, ela havia sido fundada por outras pessoas e não um apóstolo. Então Paulo, ele usa esta carta para dizer, eu vou lhes confirmar, ou eu vou oficializar esta igreja. Paulo também escreve esta carta com o objetivo missionário, e talvez esse seja o seu grande objetivo, porque Paulo, ele escreve essa carta para demonstrar o seu interesse em pregar na Espanha. Então, quando ele trabalha aspectos teológicos e doutrinários, Paulo está usando isso como meio para alcançar o seu objetivo maior, que é conscientizar a igreja em Roma sobre o seu propósito missionário. Qual é o propósito missionário de Paulo? Ele quer pregar na Espanha, e aqui eu chamo a sua atenção. Paulo quer pregar na Espanha por quê? Por dois motivos. Primeiro, Paulo quer pregar na Espanha porque lá ninguém tinha pregado ainda, diferente de hoje. Hoje alguns dizem, eu quero pregar em tal lugar, porque lá só prega os grandes, e se eu pregar lá, o meu ministério vai ser confirmado. Paulo é o contrário. Paulo quer pregar exatamente onde ninguém pregou. Segundo motivo, e esse me causa mais vergonha ainda, vou até beber água. Então, primeiro, Paulo quer pregar na Espanha porque ninguém pregou lá. Segundo, Paulo quer pregar na Espanha porque onde ele está, ele diz que não tem mais para quem pregar, porque ele já pregou para todo mundo, sem internet, sem televisão, sem telefone, sem rádio. Ele diz, eu já preguei para todos. Então o que impera em Paulo é um espírito de justiça. Ele diz, não é justo uma Espanha sem ter ouvido, enquanto onde eu estou, todos já ouviram. Então ele quer pregar na Espanha, e ele escreve à igreja em Roma dizendo, quando eu for ter com vocês, eu vou passar por aí, e vocês vão me encaminhar. E se encaminhar, é literalmente vocês vão patrocinar a minha viagem. Então, Paulo está responsabilizando a igreja em Roma por enviá-lo à Espanha. É por isso que quando ele chega naquilo que nós temos no capítulo 10, ele faz aquele jogo de palavras, porque ele já havia trabalhado, por exemplo, o aspecto de que todos pecaram, todos estão perdidos, todos estão separados da glória de Deus, e que só existe uma saída. Qual é? A fé. Aí ele começa, no capítulo 10, que a salvação é pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Aí ele diz assim, como se salvarão
se não invocarem? Como invocarão, se não crerem? Como crerão, se não ouvirem? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem? O que ele está dizendo? Há um povo na Espanha perdido. Para eles serem salvos, eles precisam invocar. Mas para invocar, eles precisam crer. Mas para crer, eles precisam ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. Eu quero pregar, mas para eu pregar, alguém tem que enviar. Então vocês são os responsáveis pela salvação desse povo. Então esse é o grande objetivo de Paulo com a carta aos Romanos. É um objetivo missionário. E dentro desta carta, Paulo ele não perde a oportunidade de trabalhar aspectos doutrinários, inclusive levando em consideração o fato de que esta igreja estava na capital do império da época. Paulo ele não deixa de trabalhar a relação entre a igreja e a liderança, a igreja e as autoridades constituídas. É aí então que Paulo reserva um espaço para trabalhar, ensinar, advertir, e eu diria mais, exortar a igreja a como o cristão deve se comportar diante de uma autoridade, que ele diz que toda ela é constituída por Deus. Lembre-se que Paulo está escrevendo à igreja em Roma. Roma é a capital do Império Romano. É de onde emana, é de onde se sai as ordens para o império, inclusive de perseguição contra a própria igreja. Isto é, Paulo está orientando a igreja em Roma de que eles devem se submeter, inclusive àqueles que os perseguem. Vejam, eu vou devagar aqui, mas nós vamos chegar. Paulo está ensinando aqueles irmãos de que mesmo uma liderança que lhes fazem o mal, devem ser por eles respeitado. Agora, por que Paulo, ele trabalha isso? Porque por detrás disso está o princípio da obediência. Se você pode, diga bem forte, obediência. Veja, por que a Bíblia, ela trabalha o aspecto da obediência com tanta seriedade? Se você observar em toda a Bíblia Sagrada, o aspecto da obediência, ele é trabalhado de forma muito séria. Porque, veja, antes da queda, vamos pensar aqui, qual é a condição para a manutenção da relação entre Deus e o homem? Diga, a obediência. Então vai. Antes da queda, diga obediência. Depois da queda, na graça. Então vai lá. Antes da queda, na lei, na graça. Então vejam, Deus, ele leva esse negócio de obediência tão a sério, que a Bíblia mesmo, ela diz, por exemplo, na entrega dos 10 mandamentos, diz que os filhos que honram pai e mãe, eles têm os seus dias prolongados sobre a terra. Paulo, depois de muito tempo, ele amplia esse ensinamento, dizendo que honrar pai e mãe é por meio do quê? Obediência. Então, o filho que obedece pai e mãe tem os seus dias
prolongados sobre a terra. Porque Deus, Ele leva esse negócio de obediência tão a sério. Por quê? Porque a obediência é capaz de prolongar ou reduzir os dias de uma pessoa sobre a terra. Veja, é preciso que nós dediquemos uma atenção a isso. Veja, antes da queda, obediência. Na lei, obediência. Na graça, obediência. Alguém dirá, viver na graça é bem mais fácil do que ter vivido na lei. Será? Vejam, Jesus já na graça, Ele diz, obrigado, vou precisar mesmo. Na graça, Jesus diz que se a sua mão direita te faz pecar, arranque-a. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Claro, Jesus não está orientando a fazer isso literalmente. Isso é uma hipérbole, é uma linguagem de exagero para mostrar a seriedade do reino. Agora, olha o que Jesus ainda diz, porque na lei, para ser considerado adúltero, tinha que ser pego no ato de adultério. Olha na graça. Jesus diz, se olhar com os olhos e desejar com o coração, já adulterou. Eu pergunto, onde é mais pesado? Na graça ou na lei? Na graça. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. O que eu estou tentando dizer é que, embora os tempos tenham sido distintos, antes da queda, na lei e na graça, o critério de relação com Deus é o mesmo. Qual é? Diga bem forte, obediência. Você quer ver que isso é verdade? Na graça, aquele jovem rico, ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta absurda. Ele diz a Jesus, bom mestre. Aí Jesus chama a atenção dele e diz assim, por que você me chama bom? Só existe um bom, que é o Pai que está no céu. Mas olha a pergunta é absurda. Ele diz assim, olha como é absurda. O que é que eu devo fazer para herdar? Olha a expressão, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso é uma pergunta absurda. Porque quem herda é o quê? Vamos lá. Quem herda é o quê? E o que eu tenho de fazer para ser herdeiro? Não. Eu estou perguntando o que você tem que fazer, não o que você tem que ser. Vamos de novo. Quem herda é o quê? E para ser herdeiro tem que fazer o quê? Não dá para responder. Porque o filho que desobedece é herdeiro também. A pergunta está errada. A pergunta não é o que eu tenho que fazer para herdar. Porque eu não herdo porque faço. Eu herdo, presta atenção aqui, eu herdo porque sou. Então, para ser herdeiro tem que ser o quê? Vamos lá, gente. Para ser herdeiro tem que ser o quê? E o que você fez para ser filho? Nasceu? E o que você fez para nascer? Pergunta para os seus pais qual foi o dia que você foi gerado. Não estou perguntando o dia que você nasceu. Eu estou perguntando o dia que você foi gerado. Nem seus pais sabem. Até para chorar, tiveram que bater em você para você chorar. Então a pergunta é absurda. Olha a pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa não é a pergunta. Porque se eu sou herdeiro, eu não tenho que fazer nada. Basta ser filho. Preste atenção.
Mas Jesus releva a pergunta. Releva a pergunta e responde, porque ele sabe o que o jovem quer. E aí Jesus diz: obedeça todos os mandamentos. O jovem deveria ter ido embora com isso, mas ele insiste. E ele diz: eu já obedeço. Vou te fazer duas perguntas. Primeira, Jesus disse que o jovem estava mentindo? Jesus disse que a teologia do jovem estava errada? Não. Então ele estava certo. Ele obedecia e estava correto na análise. Mas o que foi que Jesus disse para ele? Uma coisa te falta. Ué, mas se eu cumpro tudo, o que mais me falta? Vai. Esse é o detalhe. Vende tudo o que você tem. Não é dê tudo para os pobres, é reparta com os pobres, fica com uma parte para você também, porque eu não quero que você fique sem nada. Reparta com os pobres, e está tudo resolvido? Não. Depois vem, o que é seguir? Ande atrás de mim. Olha a sequência. O que eu faço para herdar a vida eterna? Obedeça. Eu já obedeço, não é o suficiente. O que eu tenho que fazer? Primeiro, desfaça daquilo que divide o seu coração comigo, porque eu não habito em lugares habitados por outros deuses. Tá, e depois vem e segue-me. Por que vem e segue-me? Porque por mais obediente que você seja, a sua obediência sempre será imperfeita. E ela só será aceita por Deus se ela for praticada à sombra daquele que é o obediente perfeito. Aqui nós entendemos por que Deus leva esse negócio de obediência a sério. Diga bem forte assim: não existe campo neutro quando o assunto é obediência. Diga assim: cada ato de obediência revela o meu caráter. E diga: cada ato de desobediência também revela um determinado caráter. Veja, o que eu estou tentando dizer é que cada ato de desobediência revela o caráter de alguém, e cada ato de obediência também revela o caráter de alguém. Não existe campo neutro. Cada ato de desobediência é um ato que faz com que Deus se lembre de quem é o pai da desobediência, o diabo. Mas cada ato de obediência também faz Deus se lembrar daquele que é o obediente perfeito, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, Deus leva esse assunto de obediência a sério. Então diga bem forte para nós gravarmos. Diga: cada ato de desobediência revela o caráter do diabo, e cada ato de obediência revela o caráter de Cristo. Esse é o espírito por detrás do princípio de autoridade. Agora, quando você pensa em princípio de autoridade, você tem que partir de quem? Do próprio Deus. E aí é preciso fazer uma pergunta, que a princípio vai parecer uma pergunta absurda, mas é necessária. A pergunta é: Deus existe? Biblicamente, Deus não existe. O que é isso, pastor? O senhor não está muito bem, mas, poxa, isso aí também não. Deus existe, biblicamente, porque se você partir do princípio de que a existência de alguém, ela passa a ocorrer em um momento em que ainda não existia, esse não é o caso de Deus. Porque o que existe é algo que não existia e passou a existir. Vamos pensar aqui. Não converse agora não.
Deus se apresenta a Moisés. Está falando com Moisés. Ó Moisés, qual é o teu nome? E Deus não quer dar nome, não tem nome. Mas eu quero o seu nome, não tem nome. Nome, eu quero nome, não tem nome. Qual é o nome? Por que Moisés quer o nome? Porque ele foi criado no Egito. E na religião egípcia, saber o nome de um Deus, primeiro, era ter o controle sobre esse Deus. Então, por exemplo, o Deus da chuva, eu sei o nome dele. Eu preciso de chuva, eu chamo ele e manipulo esse Deus. Então, quando Moisés pede o nome de Deus, em certo sentido, ele quer ter domínio sobre Deus. Segundo, quando ele pede o nome de Deus, ele está pedindo para Deus se definir para ele. Porque, por exemplo, com todo respeito aqui, quando você pensa no teu pastor, você pensa no nome dele e logo pensa nele. Porque o nome dele define ele e ele aponta para o seu nome. Porque o nome passa a ser a própria pessoa. Então Moisés quer o nome de Deus, primeiro, para dominá-lo. Segundo, para defini-lo. Como é que Deus vai se definir para Moisés? Por isso Deus reluta. Não tem nome. Mas eu quero nome. Ao ponto de Deus dizer, tá bom, já que você quer nome, se alguém te perguntar quem falou com você, diga que eu sou o que sou. Teria sido melhor não ter nome. Porque cada vez que ele fala, eu sou o que sou, tinha que explicar o que é o que é. E que quer dizer o quê? Eu sou o que fui, sou o que sou, e sou o que sempre serei. E como é que explica isso? Agora, Deus não diz, eu passei a existir ou eu existo. Não. Até porque, quando a Bíblia fala sobre Deus, não fala de Deus existindo, mas fala, antes que houvesse dia, eu sou. Então Deus não existe. Deus, ele, preste atenção, Deus, ele, aliás, um dos nomes, preste atenção, um dos nomes de Jesus, é Pai. Me ajuda aí, Pai. Ele é Pai de quem? Bom, se ele é Pai da eternidade, a eternidade é o que dele? Vocês estão com medo de falar por quê? Vamos de novo. Ele é pai de quem? Se ele é pai dela, ela é o que dele? Você acha que isso é retórica ou é verdade? Então ele é o que dela? Vocês estão com medo, gente? É a Bíblia quem diz. Ele é pai de quem? E a eternidade é filha de quem? E quem vem primeiro? O pai ou a filha? Então ele é antes. Bom, a gente já tem problema com a eternidade. A gente vai para a sala de aula de teologia e começa, não, porque na eternidade passada e na eternidade futura, eternidade passada e eternidade futura, se é eternidade, então não tem passado e nem futuro. Pois é, mas a Bíblia diz que ele é pai da eternidade. Pastor, o senhor está dizendo que a eternidade, ela não existe desde sempre? Claro que não. Porque se ela existisse desde sempre, ela seria Deus com Deus. Ou seja, ele é antes da eternidade. A eternidade nem existia e ele já estava. E aí um dia, se é que tinha dia, porque não tinha nem eternidade, ele disse, eu vou gerar minha filha, e a eternidade começou. Como é que explica? Não explica. O que que faz? Ajoelha e adora. Então, esse Deus a quem nós servimos, mais do que existir, diga bem forte, ele é. Diga, ele é.
Tá, mas vamos partir, para simplificar, de que além de ser, ele existe. Uma vez que Deus existe, é possível conhecê-lo? Sim. Por quê? Porque ele se revelou. Porque ele poderia muito bem, existindo, ter nos criado e não ter se revelado. Então ele nos cria e ainda se revela a nós. De que forma? Pelo menos de 3 formas. Primeiro, por aquilo que a teologia chama de pregação visual, que é a natureza. Salmo 19, Romanos 1. O que se pode conhecer a respeito de Deus, se conhece por aquilo que foi por ele criado. Os céus manifestam a glória de Deus. Então você olha para aquilo que Deus criou e você vê as digitais do Criador. Isso é a revelação visual. Você tem depois a revelação escrita, que é a palavra escrita, a Bíblia Sagrada. E finalmente você tem o Verbo encarnado, isto é, Jesus. Vejam, porque Jesus é o Verbo de Deus. Quando você quer expressar o que você pensa e o que você sente, o que é que você usa? Diga por favor, palavras. Então vai. Você quer compartilhar pensamento e sentimento, você usa o quê? Por isso Jesus é o Verbo. Porque Jesus é a manifestação da mente e do coração de Deus. Você quer saber o que Deus pensa sobre você? Olhe para Jesus. Você quer saber o que Deus sente por você? Olhe para Jesus. Não é isso que o escritor aos Hebreus fala? Na abertura da sua carta, ele diz: Deus tem nos falado por muito tempo de diversas formas, mas nesses últimos dias, Ele nos tem falado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Olha agora, que é a manifestação exata de Deus, o Pai. Então vai. Deus existe. É possível conhecê-lo? É. Por quê? Ele se revelou pela natureza, pela Bíblia, por Jesus. Agora vejam, tudo que Deus faz, aqui eu preciso da sua participação. Diga bem forte: tudo que Deus faz está firmado em quem Ele é. Obrigado. Grave isso. Deus não faz nada que contrarie o seu caráter. Deus não é como um homem, que às vezes se pega fazendo algo diferente do que ele é. Eu sei que aqui não tem, mas por exemplo, um homem casado, que longe da esposa, se comporta como se fosse solteiro. Ele é casado, mas se comporta como um solteiro. Deus não é assim. Tal como Ele é, assim Ele age. Eu vou repetir isso aqui para você gravar. O caráter de Deus sempre marca as suas obras. As suas obras não estão em disfunção de seu caráter. Então, se Ele é santo, o que Ele faz é o quê? Vamos lá, gente. Se Deus é santo, o que Ele faz é o quê? Se Ele é eterno, o que Ele faz é o quê? Se Ele é perfeito, o que Ele faz é o quê? E outra coisa, tudo que Deus faz, Ele faz fundamentado em princípios. Diga bem forte, mas tem que ser forte. Diga: o meu Deus é Deus de princípios. Agora vejam, da mesma forma que as obras de Deus revelam o seu caráter, os princípios de Deus também estão consolidados em seu caráter. Então, se o caráter de Deus é santo, os princípios de Deus são o quê? Se Deus é eterno, os seus princípios são o quê? Se com Deus não se negocia, os seus princípios são o quê?
inegociáveis. E quando nós vamos chegar lá, devagar, mas vamos. Agora, se nós estamos falando que tudo que Deus faz, Ele faz fundamentado em princípio, e que o seu princípio revela o seu caráter, logo, quando você olha para a Bíblia, você chega à conclusão que existe o princípio de autoridade. E esse princípio, ele é, primeiro, santo, eterno, perfeito e inegociável. Agora, quando você fala de princípio de autoridade, você pode falar em diversas áreas. Você pode falar na relação de um pai com um filho, na relação de um marido com a esposa. Você pode falar de um chefe com um colaborador. Você pode. Mas nós vamos restringir aqui, dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E nós vamos partir do princípio de uma escolha de Deus. Qual escolha? O fato de que Deus escolheu, preste atenção nisso aqui, no fato de que Deus escolheu conduzir a sua igreja por meio de homens. Essa é uma escolha de Deus. Deus poderia conduzir o seu povo por Ele mesmo. Uma vez por mês, Ele desceria numa teofania, daria as orientações para o seu povo, cada um vai para a sua casa e cada um vive a sua vida. Ou, de 15 em 15 dias, mandava um anjo, e aí tem gente que ia gostar. O anjo desce, batendo as asas, se é que tem asa, desce, dá as orientações, cada um vai para a sua casa e vive sua vida. Mas ao invés disso, Deus estabeleceu homens para conduzir o seu povo. Essa é uma escolha de Deus. Deus decidiu, eu estou repetindo mesmo, Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. Alguém pode perguntar, pastor, por quê? Eu diria, é quase impossível responder, mas nós podemos tentar. E a minha mente, ela só alcança 2 pontos, diríamos assim. Primeiro, Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens, por uma questão estratégica, de homens falando a homens, na linguagem de homens, para que os homens entendam. Então é uma questão estratégica. Segundo lugar, é também uma forma de Deus revelar a sua graça. Por quê? Porque vejam, lembra quando Paulo, ele pede para que o Senhor remova dele o espinho de sua carne? Ele diz que por 3 vezes ele pediu, e o Senhor, na 3ª vez, disse o que para ele? A minha graça. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para ele? Não vou tirar. Porque até para dizer não, Jesus é educado. Até o não de Jesus é positivo. Tira o espinho da minha carne, a minha graça te basta. Mas não é isso que eu pedi, mas é isso que eu te dou. A minha graça te basta. Mas aí Jesus completa e diz o quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Vai lá. Ele tem que parar aqui, gente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. É estranho isso aqui. Não era para ser o contrário? A sua fraqueza é aperfeiçoada na minha força ou no meu poder? Esse é o comum. Eu nunca vi poder ser aperfeiçoado em fraqueza. Geralmente é o contrário. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o poder dele
é aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. Primeiro, o poder de Deus é imperfeito? Então por que precisa ser aperfeiçoado? Segundo, fraqueza humana tem condições de aperfeiçoar o poder de Deus? Então por que o Senhor está dizendo isso para ele? A gente tem que entender isso. E como é que a gente entende isso? Fazendo uma pergunta: o poder do Senhor seria aperfeiçoado em relação a quem? Em relação a Deus? Ou em relação a quem vê e conhece esse poder? Em relação a quem conhece. Por quê? Por melhor que seja a minha visão sobre o poder de Deus, ela sempre será limitada. Mas à medida que eu vejo alguém que com toda a fraqueza, mesmo assim, por graça, o Senhor usa essa pessoa, a minha visão vai se aperfeiçoando de que o poder de Deus manifesta a graça de Deus. Ou seja, a escolha de Deus em conduzir o seu povo por meio de homens é uma forma de Deus demonstrar a sua graça. Eu vou tentar te mostrar de outra forma. Eu tenho duas filhas, a Sofia, que hoje tem 10, e a Radassa, que tem 8. A Radassa, desde pequena, muito pequena, ela sempre foi dada a me ajudar a arrumar os meus livros para as minhas viagens. A Sofia não, mas a Radassa sim. Sempre que ela me vê arrumando o meu material, ela vem para me ajudar. Ela diz: papai, eu vou te ajudar. Dentro de mim já me dá até um frio, porque eu sei que o que para ela é ajudar, para mim é atrapalhar. Porque o que eu faço, ela desfaz, e o que ela faz, eu tenho que refazer. E o que seria em 20 minutos com ela, é 40, quando finalmente eu fecho a mala. E ela sai dizendo: ajudei o papai, mamãe. Não é, papai? E eu tenho que dizer: claro que ajudou. Mas dentro de mim eu sei que ela mais atrapalhou do que ajudou. Me parece que é mais ou menos assim Deus conosco. A gente mais atrapalha do que ajuda. Aquilo que Ele poderia fazer de forma instantânea e perfeita, Ele decidiu fazer de forma lenta, por vias imperfeitas. E a gente vai errando e Ele vai consertando, para mostrar que não depende de nós, mas é obra da graça dEle. É obra da graça dEle. Quem reconhece isso, adore ao Senhor nessa noite. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: nunca se esqueça que é pela graça. Não tem nada a ver com você. Não caia na síndrome de Samuel, de achar que é você, porque não é você. Samuel está chateado no canto, e Deus diz: o que foi, Samuel? Senhor, depois de tantos anos dedicados a este povo, agora esse povo não me quer ouvir mais. Aí Deus: o que é? Você acha mesmo que esse povo está rejeitando você? Claro. Então até hoje você achou que esse povo te ouvia por sua causa? Claro. Não, Samuel, esse povo não está rejeitando você, porque quando você falava, eles não ouviam você por sua causa, eles ouviam você porque eles acreditavam que era eu falando através de você. Não caia no erro de pensar que as pessoas te ouvem por sua causa. Não é. As pessoas ainda te ouvem porque elas acreditam que é Deus falando através de você. Não tem nada a ver comigo. Até o respeito que as pessoas têm por você, até o carinho que as pessoas têm por você, é Deus quem planta. Porque se Deus quiser tirar
ninguém nem mais lembra do teu nome. É a graça dele, é a graça dele, é a graça dele. Então diga bem forte assim: Deus escolheu conduzir o seu povo por meio de homens. Agora um pouquinho mais forte, diga: e nestes homens. Não, eu disse um pouquinho mais forte, diga: e nestes homens Ele investiu a autoridade. A questão agora é: o que é autoridade? O que é? Nós vamos chegar lá. Aqui é preciso fazer uma distinção entre o que é, preste atenção, o que é poder do que é autoridade. Numa visão humana, aqui ó, humana, não estou falando carnal, humana, rapidamente, diferença entre poder e autoridade. Poder, imposição. A pessoa se utiliza da posição que ela está para impor a quem está abaixo dela na hierarquia, para que essa pessoa faça o que ela quer que seja feito. Se eu fosse você, não perderia isso. A pessoa que está abaixo na hierarquia, ela obedece não porque quer, mas porque ela é obrigada, porque ela sabe que se não obedecer, ela sofrerá o dano. Isso aqui é poder. A pessoa impõe de cima para baixo. A autoridade é diferente. A pessoa na hierarquia pode estar até acima, mas com seu estilo de vida, com seu caráter e com seu bom relacionamento com as pessoas, quando ela precisa de algo, ela não impõe, ela pede. E quem está abaixo, embora tenha o dever de cumprir, cumpre não só porque é obrigado, mas porque tem prazer de atender alguém que é digno de ser atendido. Isso é influência. Jesus usou isso. Com demônios, Jesus usava poder. Ele chegava e dizia para o demônio: sai. Com pessoas ele usava autoridade. Ele dizia: quer ir embora também? Aí levanta Pedro e diz: a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Poder e autoridade. Se eu fosse você, eu atentaria para isso. Isso é numa esfera humana. Agora, quando você olha para o princípio espiritual de autoridade, qual é a diferença entre o poder de Deus e a autoridade de Deus? Jesus falou de poder e autoridade. Qual é a diferença? Quando Jesus falava de poder, eis que vos dou poder, ele estava dizendo: eu estou lhes dando condições sobrenaturais para realizar coisas extraordinárias. Para quê? Para mostrar o que Deus é capaz de fazer, para atrair pessoas para ouvirem o Evangelho. Então vejam, isso aqui é o poder, preste atenção. O poder está relacionado ao que Deus é capaz de fazer. Agora, quando Jesus falava: eu vos dou autoridade, ele estava falando de envio no seu nome. Ele está dizendo: vocês vão em meu nome. E para isso eu estou lhes dando o quê? Diga bem forte: a autoridade. De onde Jesus importa isso? De uma prática da época. Por exemplo, o líder de uma sinagoga recebia o convite para ir numa outra sinagoga. Só que no dia ele não podia ir. Ele chamava uma pessoa de sua confiança, redigia uma carta a punho e assinava, dobrava a carta, entregava e enviava esse representante a esta outra sinagoga. Quando o representante lá chegava, entregava a carta ao líder da sinagoga, anfitriã, que lia a carta para as pessoas. Terminado de ler, ele dizia assim: aquele que é enviado pelo homem é como se fosse o próprio homem. Então nós estamos recebendo essa pessoa como se fosse aquela outra pessoa.
porque ela foi enviada em seu nome. Por isso Jesus está dizendo: eu vos dou autoridade, e eu os envio em meu nome. Poder tem a ver com aquilo que Deus faz, enquanto a autoridade, preste atenção nisso, enquanto que a autoridade tem a ver com quem Ele é. Por isso Jesus falou: olha, se no exercício do ministério de vocês chegando numa sinagoga e saudando com a paz, eles não receberem, fiquem chateados não. Pega a paz de volta, porque é de vocês. Sacode a poeira do pé, porque o pó é deles. Em outras palavras, saiam sem dever nada para ninguém e vão embora, porque eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando aquele que os enviou. Quer ver que isso é verdade? Lembra de Saulo perseguindo a igreja? Ele pega cartas com autorização para quê? Para perseguir e prender os irmãos, a igreja. Ele está no caminho de Damasco. Na mente dele, quem ele está perseguindo? A igreja. Jesus aparece para ele e ele pergunta: quem tu és? Olha a resposta de Jesus: eu sou Jesus. O dono da igreja que você persegue? Não, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Mas eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo a igreja. Ué, mas o que a igreja faz, ela faz em meu nome. Então isso é autoridade. Quando você fala de poder, você fala daquilo que Deus é capaz de fazer. Quando você fala de autoridade, você está falando de quem Ele é. E quer ver como isso é uma coisa interessante? Imagine você com a sua família no seu carro, meia-noite numa autoestrada. 2 homens, vestidos normalmente, levanta o braço mandando você parar o carro. Você para? Não, nem é recomendável. Agora imagine esses mesmos homens, vestidos com a farda da Polícia Rodoviária Federal, ao lado do carro da Polícia Rodoviária Federal. Ele levanta o braço, o que você faz? Ué, são as mesmas pessoas. Por que você não parou na outra? E agora para? E a autoridade está onde? Nele? Não, na roupa. Não tem nada a ver com ele. Porque a autoridade não quer dizer, não tem relação com quem recebe, tem relação com quem dá. Deixa eu lhe dizer, é por isso que quem tem autoridade não precisa ficar lembrando que tem. O dia que eu precisar lembrar minhas filhas que eu sou pai delas, é porque eu já perdi a autoridade. Esse negócio de eu falar, me respeita porque eu sou seu pai. Ué, eu preciso lembrá-las que eu sou pai delas? Olhe para cá, não disfarce agora não. Porque nessas horas, tem gente que disfarça de forma espiritual. Ele olha para lá e diz: que coisa gloriosa, né, meu irmão? Tem nada de glorioso, olha para cá. Porque liderança e autoridade é como madame. Madame é madame. E aí aqui eu não estou julgando se é mais ou menos. Eu estou dizendo que madame é madame. Se entrar uma madame ali de chinelo de dedo, você vai olhar e vai falar: essa mulher aí é diferenciada. Agora, se não for madame, pode entrar com um vestido de 15 mil reais e você fala: esse vestido não está combinando com essa pessoa. É assim ou não é? É, meu irmão, não adianta, porque quem é. Líder que tem autoridade não tem que ficar lembrando que está com autoridade. Não, o líder chega, todo mundo sabe, o líder chegou, porque a autoridade foi confiada a ele. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? Nós vamos chegar lá. Então poder é uma coisa, a autoridade de Deus é outra coisa. Quando você, preste atenção, rejeitar o poder de Deus é uma coisa, rejeitar a autoridade de Deus é outra coisa. Eu preciso que você entenda isso.
Quando você rejeita o poder de Deus, você rejeita o que Ele é capaz de fazer. Mas quando você rejeita a autoridade de Deus, você está rejeitando quem Ele é. Por isso que há uma diferença entre o pecado contra a santidade de Deus e o pecado contra o trono de Deus. O pecado contra a santidade de Deus são pecados morais. Enquanto que o pecado contra o trono é pecado de rebelião. Não olhe para o lado agora. E eu vou te dar um alerta. O rebelde não dorme sem ser rebelde e acorda rebelde. É um processo. Porque todo rebelde, ele é insatisfeito. E todo insatisfeito é ingrato. Vamos lá. Está devagar, mas nós vamos lá. Nós vamos chegar. Diga bem forte assim: toda rebelião. Eu sei que é indigesto, mas é o que tem para hoje à noite, tá bom? Diga bem forte assim: toda rebelião passa pela insatisfação. Diga aí: toda insatisfação tem a sua raiz na ingratidão. Todo rebelde é insatisfeito. Ele quer o que é do outro. E todo insatisfeito é ingrato, porque ele não é capaz de reconhecer que até o que ele tem, ele não era digno de ter. Como, aquele lugar era para ser meu. Não, porque se fosse eu, estaria pior, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu estou há 4 anos trabalhando em São Paulo com os nossos líderes na área da educação da igreja. E eu me lembro que em 2019, ano que eu cheguei com a minha família em São Paulo, no mês de maio, eu cheguei em janeiro, mês de maio, eu recebi o convite do meu pastor para pregar no Congresso Geral de Mulheres da nossa igreja em São Paulo. E o congresso ele se estende durante todo o dia, e durante a semana que seria do congresso, eu trabalhando na faculdade da nossa igreja, lá em São Paulo, uma pessoa passou pela faculdade, entrou na minha sala para conversar comigo e me perguntou: pastor Elias, o senhor vai pregar no congresso das irmãs? Eu falei: acho que vou. Que dia? Eu falei: sábado. Ele: à noite? Eu falei: não, à tarde. Olha ele: ih, rapaz, é o pior dia, é o pior horário. Meu irmão, diante daquilo ali, eu tinha 2 opções: ou agir como crente, ou agir como carnal. Naquele dia, por incrível que pareça, Deus me deu graça e eu agi como crente. Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, eu não merecia estar vivo e estou vivo. Eu não merecia ser crente, sou crente. Eu não merecia ser obreiro, sou obreiro. Eu não merecia ser pregador, eu sou pregador. E ainda sou convidado para pregar na minha igreja. Meu irmão, eu estou no lucro, porque nem vivo eu merecia estar. Quando você é grato, você já elimina a insatisfação e já quebra a rebelião no início do processo. Quem está entendendo a voz de Deus, adora Ele. Pecar contra a santidade de Deus é pecado moral. Pecar contra o trono de Deus é pecado de rebelião. E não se engane. Olhe para cá. Problema de rebelião, quem resolve é o próprio Deus. Ele não terceiriza. E eu sei quando eu estou ensinando, eu sei quando eu estou pregando, mas eu sei quando eu estou profetizando. Cuide do seu coração, porque problema de rebelião, Deus não terceiriza a solução. Ele mesmo desce no arraial para resolver. É só você se lembrar de Arão e Miriam, mas detonando com Moisés. Porque o murmurador, além de ser murmurador, ele é covarde.
Ele só fala na ausência. Na ausência, não, porque se fosse eu, porque não, porque a lei é só para nós. Quer dizer então que a gente não pode, mas ele pode. Aí quando chega o líder, meu amado, meu querido, salve, salve, idolatrado. Aí, ô meu irmão, acha que engana. Ô meu irmão, Pai do Senhor, amém, meu, tamo junto, hein? Mas pastor, é juntão, mas juntão. Aí tá bom, meu irmão, deixa eu resolver o negócio. Aí sai. Então, como eu estava falando, pelo amor de Deus, varão, olha isso aí. Não, o pior é quando é em casa, falando mal da liderança na presença dos filhos. Se ajeita na cadeira mesmo. Fala da liderança em casa, na presença dos filhos. E os filhos ouvindo, arrebentando com o pastor, com a liderança da igreja. Quando chega na igreja, o filho vê o pai e a mãe que estava falando da liderança, abraçando o pastor, como se fosse o anjo. O filho olha e fala, afinal de contas, é a mesma pessoa? A gente ri, mas é para chorar. Porque você que faz um negócio desse, está quebrando a própria autoridade sua diante do seu filho. Porque você só vai poder exercer autoridade sobre alguém se você for capaz de se submeter a uma autoridade estabelecida. E aí o Arão, voltando aqui, o Arão falando com a menina, não, porque tá. Chega ao ponto que Deus não aguenta mais. Arão e Miriam arrebentando com Moisés. Deus não aguenta mais e desce. Desce, todos estão dentro do arraial e Deus fala, Arão, Miriam, Moisés, saiam da tenda. E eles saem. Eu imagino Arão dizendo para Miriam, fique em paz, a lei está do nosso lado. Tá bom. Esqueceram que existe um ser que é acima da lei, que não é Moisés. E aí Deus começa com Arão. Vou começar com você, Arão. Está vendo, Miriam? Hoje é o dia da nossa exaltação. Vamos ver. O Arão, é o seguinte. Quando eu quero falar com você, eu mando terceiros. Agora, quando eu quero falar com Moisés, eu falo boca a boca. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está dizendo que ele tolera o erro de Moisés. Não é isso. O que Deus está dizendo é o seguinte: não mexa onde você não tem autoridade para mexer. Não entre no arraial que não é para você entrar, porque se foi eu quem coloquei, quem tem que tratar, se é que tem, sou eu. Eu não preciso de ninguém me ajudando para resolver problema que é meu. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. E no mesmo instante, a Miriam fica leprosa. Agora, sabe o que é pior do que a lepra de Miriam? É a informação que vem agora. E por causa da lepra de Miriam, o arraial de Israel ficou parado 7 dias. Porque se tem uma coisa que trava a igreja, é a tal da murmuração. Passados 7 dias, quem é que teve que orar pela Miriam para ela ser curada? Chama o Arão. E murmurador tem autoridade para orar por alguém? Chama. Você não é aí o bonzão que resolve. Você não é o homem da lei. Você não é o homem correto. Ora pela sua irmã para ela ser curada? Não. Então quem vai ter que orar? Então. E Moisés, ele não é justiceiro e nem vingativo. Porque uma liderança verdadeiramente espiritual é benevolente. Sim, Miriam, você falou de mim, mas você ainda é minha irmã, eu te amo, eu vou orar por você. Moisés ora por Miriam, Miriam é curada da lepra, e olha a notícia boa, e o arraial de Israel voltou a caminhar e a avançar na sua viagem. Quem está entendendo a voz de Deus, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode.
eu começo a encerrar aqui. Agora eu quero encerrar dizendo isso. Diga bem forte, para ser uma vez só, e por favor, diga: a minha lealdade sempre será colocada à prova. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Eu estou tentando te dizer que se a sua lealdade não foi testada, ou ela está sendo, ou ela ainda será. Mas a nossa lealdade sempre será colocada à prova. E deixa eu te falar uma coisa. Você não mede a lealdade de alguém pelas ações. Você mede a lealdade de alguém pelas reações. Vou ser prático aqui. Você não mede se um obreiro é leal quando você dá uma tarefa para ele cumprir. Você mede quando você tira. Meu irmão. Meu irmão, eu tenho uma missão para você. Eu sabia que o senhor é um homem de Deus. Oh, homem de Deus. Ei, homem de visão. Um ano depois, o mesmo pastor. Irmão, eu estou precisando te recolher aqui para a sede. Dá por um tempo. Perdeu a visão mesmo, hein? A lealdade a gente mede não quando dá alguma coisa para fazer, e sim quando se tira. Eu vou encerrar. E a nossa lealdade será testada em dois ambientes. Primeiro, ambiente desfavorável. Ambiente de escassez. Faz um esforço. Quando você está em tempo de escassez, quando alguém chega para você e diz assim: eu acho que você merece coisa melhor. Você é bom demais para estar fazendo um negócio tão pequeno desse. Eu acho que estão querendo te humilhar. Se eu fosse você. Mas se eu fosse você? Como assim se eu fosse você? Se eu fosse você, eu arrebentava com tudo. Então arrebenta. Não, é só se eu fosse você. Você se preparou tanto para fazer algo tão pequeno assim? É só lembrar de Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Dias depois, o seu pai chega para ele e diz: vai levar comida aos seus irmãos no campo de batalha. Irmão, se fosse hoje, porque o camarada é consagrado a diácono, já muda tom de voz. Fala fino, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Aí vai ser consagrado a diácono. Ajoelha falando fino, aleluia, aleluia, aleluia. Quando levanta da consagração, aleluia, eita maravilha. Aí vai dormir. A esposa toda feliz porque agora está casada com um diácono. Mal sabe ela que essa é a maldição da vida dela. Porque no outro dia acorda de manhã e a irmã feliz da vida: bom dia, meu amor. É capaz de falar: amor não, diácono fulano de tal. Afoga num pingo d'água. Por isso que Deus não dá asa a algumas ovelhinhas. Para não dizer outra coisa. Davi foi ungido rei. O seu pai diz para ele: vai levar comida aos seus irmãos. Se fosse hoje, alguém diria: meu tempo de diácono já passou. Eu agora fui ungido rei. Mas Davi é o tipo de gente que está escassa hoje. Porque mesmo tendo sido ungido rei, ele disse: eu ainda sei servir aos meus irmãos. E se ele não serve os seus irmãos, duas tragédias teriam acontecido. Primeira, Israel ficaria na mão dos filisteus. Segunda tragédia, ele não entraria para a história como derrubador de gigantes, mas ele pega aquela encomenda e vai. Imagine a cena, alguém perguntando: está indo para onde, Davi?
campo de batalha. Ué, foi alistado para a guerra? Quem sou eu? Está indo fazer o quê? Levar comida para os meus irmãos. Eu imagino Deus no céu, você que pensa. A comida é só a ponte para eu te levar para onde eu quero. A comida é apenas a isca para eu te atrair para onde eu quero. Quando ele vai chegando no campo de batalha, que ele vê o gigante, ele entende: eu não vim trazer comida, eu vim derrubar gigante. Não despreze o dia das coisas consideradas pequenas. Seja leal na escassez. Seja leal nas coisas pequenas, porque você não sabe o que Deus tem preparado do lado de lá. Para encerrar, mas a nossa lealdade, ela também será testada em um ambiente favorável, de elogio, de oportunidades. Lembra de Deus falando com Moisés? O próprio Deus. Deus se apresenta a Moisés e diz: Moisés, vou matar todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. O senhor não acha que todo mundo é muito todo mundo, não? Não, todo mundo menos você. Pudera, né? Sofro com esse povo e ainda vai me matar com esse povo? Imagina se fosse hoje. Mas vai mesmo, Senhor. Vou. Se fosse hoje, alguns, o povo é teu, né, Senhor? Tu fazes o que tu queres. Vai matar mesmo? Vou. Já que vai, sabe aquele irmãozinho? Sei, Senhor. Sei sim, Moisés. Uma dica: mata devagar. Quem sabe ele não se arrepende, né, do que fez contra mim lá. Definitivamente Deus sabe em quem investir. Deus não investe em qualquer um. Não investe em qualquer um. Não, e Deus aumenta o teste. Aí diz assim: vou matar todo mundo, vou preservar você. Olha agora, e em você eu levanto um novo povo. Sabe o que Deus está dizendo para ele? A promessa que eu fiz a Abraão, eu estou transferindo a você. Ô meu irmão, o que você teria feito? Chegou o dia da minha honra, né, Senhor? Por muito menos tem gente que se vende. Lembra de João Batista? A menina dança na frente de Herodes, ele fica tão animado que diz: pede o que você quiser e eu te darei até a metade do meu reino. A menina corre para a mãe e diz: ele prometeu a metade do reino, o que a gente pede? Olha o pedido da mãe: eu quero a cabeça do profeta. Ô mãe, a senhora não está entendendo? Ele disse que vai nos dar metade do reino, e a senhora quer a cabeça de profeta. Pois é, a cabeça de João Batista valia mais do que a metade de um reino. Quanto é que está valendo o nosso nome? Quanto é que vale a dignidade do nosso ministério? A que preço você está disposto a vender a dignidade da sua história ministerial? O que é que te move? Princípios ou oportunidade? Porque lealdade não se demonstra na presença. Lealdade se demonstra na ausência. Abraão já tinha morrido. E olha o que Moisés diz para Deus: Senhor, lembra-te da promessa que tu fizestes a teu servo Abraão. Ô Moisés, a chance é sua, Abraão já morreu, não tem problema. Dignidade não prescreve, dignidade não caduca, lealdade não se vende. E olha o que Moisés diz: além disso, Senhor,
o que os povos dirão a teu respeito? Dirão que tu és um Deus mau, que tira o povo do Egito para matar no deserto. Faz o seguinte, para que o Senhor honre a promessa feita a Abraão, e para que a tua dignidade não seja tocada pelos povos, faz assim: risca o meu nome do teu livro, mas preserve a sua integridade. Oh Jesus querido, Deus diz: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, mas hoje por tua causa eu não destruirei este povo. Oh glória a Deus. Quem está entendendo a voz do Senhor, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé adorando ao Senhor. Deus nos dará condições de sermos leais. Deixa eu lhe dizer mais uma verdade e a gente ora. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Nós estamos em uma escola bíblica de obreiros e líderes. E um obreiro e uma liderança espiritual precisa ter a consciência e a disposição de aceitar que você fará sozinho pelo povo o que o povo junto não será capaz de fazer por você. Você precisa entrar sabendo de que ser obreiro, muitas vezes, é estar disposto e ter a consciência de que você chegará em tempos que você terá de fazer sozinho o que o povo junto não fará por você. Porque em segredo com Deus, Moisés pediu para Deus não matar o povo, e o povo nem sabia, e Moisés estava defendendo diante de Deus. Lá na frente, Deus leva Moisés no monte e diz: olha a terra, você não vai entrar. Você acha que o povo não soube que Moisés não entraria? Soube. Você vê alguém dizendo para Deus: se ele não entrar, eu também não entro? Não. É como quem diz: o que é que eu posso fazer, né, Moisés? Agora você não entra e eu entro. Pastor, ministério é isso? Quase sempre. É fazer pelos outros sozinho o que os outros não serão capazes de fazer por você. Isso é ministério? É. Pastor, mas é pesado demais. Então deixa a igreja em paz, meu irmão. Vá procurar outra coisa para fazer. Porque ministério não é colônia de férias. Ministério não é ringue de ficar brigando por posição e status. Ministério é serviço, ministério é sacrifício, ministério é você estar disposto a morrer para que a igreja viva. Quem está disposto a isso, levante a mão e adore ao Senhor. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Que rebaixou requeu elevado rabaixou merece. É a primeira vez ou a segunda vez, e eu prometo não fazer mais, que eu vou pedir para você fazer isso porque há um propósito. Se você se sente à vontade, faça. Se você não se sente, não faça. Mas não critique quem faz, porque isto é bíblico sim. A Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se você se sente à vontade, toque o ombro da pessoa que está próxima de você e diga: Deus vai nos dar graça a nos mantermos leais, submissos, resolutos às autoridades constituídas sobre nós. Diga: não seremos ingratos,
para não sermos insatisfeitos e não nos tornarmos rebeldes. Que Deus faça o nosso coração grato por aquilo que já somos, por aquilo que já temos, e nos alegraremos com a vitória do nosso irmão, e nos alegraremos com a nossa vitória, e Deus será glorificado. Continue mais um pouco adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Santo, 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 Senhor, Senhor falou mais uma vez conosco. O Senhor nos ensina mais uma vez o que tem nos guiado, oportunidades ou nossos princípios. Lealdade não prescreve, lealdade não foge de moda, lealdade não vence.